Muito bem, pessoal. Agora boa tarde oficialmente para todo mundo. É um prazer estar com todos aqui. Já estamos aqui em 52 pessoas, né? Tá bom, né? Já demos 2 minutinhos para todo mundo chegar, se acomodar, pegar sua água. O Sidney, que é o nosso apresentador, já está gravando, né, Sidney? Então, a gente pretende gravar e disponibilizar depois o curso para vocês mesmos ou para quem quiser assistir, tá? Depois o Sidney vai passar as instruções aí de como vai funcionar. Então, muito bem, esse é o nosso curso de extensão de métodos de agrupamento em PLN usando Python. Eu estou como coordenador do curso, mas quem é o ministrante é o Sidney Leal, que está aqui com vocês estão vendo ele com a câmera ao vivo aí. Eu vou apresentar rapidamente o Sidney e aí explico como é que vai funcionar a nossa estratégia de curso e passo a palavra para o Sidney, tá? Então, sugiro assim que vocês aproveitem bastante. O Sidney é o cara, tá? Vou ler resumidamente aqui o currículo dele, só para vocês verem o tanto que ele sabe, o tanto que ele já estudou, tá? Então, ele é consultor especialista multiplataforma, ele faz doutorado em processamento de linguagem natural no ICMC, com a professora Sandra Luizio, que vocês veem aí no slide. Ele tem MBA em Gestão da Tecnologia da Informação, ele fez bacharelado em Ciência de Computação e técnico em Processamento de Dados, tem certificação da Microsoft, da Sun, da Oracle, tem mais de 20 anos de experiência em projetos de tecnologia para governo, para banco, para multinacional, já trabalha como desenvolvedor, analista, arquiteto, gerente de projetos e pesquisador. Então, o Sidney tem uma longa carreira, é bem engajado nessa área de processamento de linguagem natural, e como vocês sabem, para a gente, né, da computação, é uma sub-área da inteligência artificial. E esse curso dele teve bastante gente procurando. Assim que as vagas abriram, esgotou imediatamente. Aí a gente pediu mais umas vaguinhas para o Sidney, ele deixou a gente abrir mais algumas, até o limite aí do que ele julgou que seria viável da gente atender durante a aula, tá? Então, muito obrigado, viu, Sidney, pela sua disposição em oferecer esse curso. Vocês sabem, é um curso em 4 quartas-feiras. Então, começa hoje e temos mais 3 semanas aí, sempre no mesmo horário, né, Sidney? Isso. Vocês já receberam, não sei se o Sidney vai manter o mesmo link, mas vocês receberam aí o e-mail para o Google Meet. Então, o que eu vou pedir para vocês? Como é que vai ser a nossa estratégia de funcionamento? Eu vou pedir para todos ficarem com o microfone desligado, tá? Para a gente evitar a microfonia ou ruídos ambiente. Na hora de perguntar ou comentar, vou pedir de preferência para escrever no chat, tá? Temos no chat a Franciele Vargas, a Franciele também é aluna de doutorado do ICMC, ela gentilmente topou nos ajudar na gerência do chat. Então, muito obrigado, Franciele, pela disponibilidade também. Então, a Franciele vai fazer o meio do caminho. Ela vai coletando as dúvidas e comentários de vocês e vai encaminhando para o Sidney para responder, tirar as dúvidas, tá bom? O Sidney nos vê ou não, Sidney? Você não está vendo o chat, né? Às vezes eu vejo. Só não vou ver o tempo inteiro. Tá bom. Então, só na dúvida, a Franciele está aí fazendo meio que caminho. Tem gente com o microfone aberto, pessoal. Fecha o microfone, por favor. Só para a gente evitar esse tipo de ruído de fundo. Isso. Legal. Aí, se acontecer de vocês perceberem que a gente não viu a pergunta de vocês ou não respondeu, aí vocês ligam o microfone para falar, tá? Mas, na medida do possível, vamos tentar usar o chat só para não tumultuar muito o ambiente, tá bom? E aí, eu vou estar por aqui também, a Franciele vai estar aí fazendo meio de campo. O que a gente precisa fazer? Então, vocês sabem que esse é um curso que tem certificado. Então, para ganhar o certificado, precisa ter presença. 75% de presença. Então, o nosso setor que cuida dos cursos pediu para a gente registrar a presença pelo chat, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui no chat, presença de hoje, tá? E vou pedir para todo mundo que está aqui escrever seu nome e dar Enter só, tá? Só para a gente registrar. Então, um segundinho só. Então, presença do dia 16/9. Vocês vão ver aparecer aí no chat, tá? E aí vocês escrevem seu nome, só para a gente ter o registro de quem está aqui presente.
a gente está gravando, inclusive o chat fica gravado depois. E aí, para a gente poder dar o certificado para vocês, o nosso setor de eventos vai checar. Tá bom? Então, vamos lá. Quem ainda não colocou, basta escrever o nome no chat. Essa é a parte burocrática do curso, né? Para a gente poder ter o controle aí e saber quem está aqui com a gente. Acho que foi todo mundo, hein? Mais alguém, gente? Quem chegou depois? Estamos contando presença. Só colocar o nome no chat e dar um enter. A gente deve fazer isso toda quarta-feira, tá? Todo início de apresentação. 7, 8, 9, 10. Acho que foi, né? Se alguém não conseguiu ainda, pode pôr depois, não tem problema. A gente rastreia. Então, Sidney, agradeço muito a sua disponibilidade. Você viu que foi um curso que bombou, né? Todo mundo quer saber fazer agrupamento em Python. Me arrependi do título agora. Agora eu vou ter que fingir que eu sei isso. Gente, o Sidney é uma pessoa super acessível, super boa gente. Não precisam ter vergonha de perguntar, de colocar questões, tá? Quanto mais informal, mais a gente puder conversar com vocês via chat, tirar as dúvidas, mais proveitoso é. Esse curso, vocês devem ter visto o planejamento que o Sidney mandou. Ele é bem passo a passo, né? Desde a instalação das coisas até o uso de fato. Então, aproveitem essa oportunidade. É raro a gente ter alguém disposto, acessível, que fala a nossa língua, né? Que fala português, apresentando e nos contando um pouquinho desse mundo. Então, vou passar a palavra para o Sidney. Sidney, fica totalmente à vontade. Nós vamos aqui até as 4 horas, tá? E aí eu só vou pedir, a hora que o Sidney começar, para ele contar um pouquinho para quem está ouvindo como é que ele chegou nessa área, como é que ele virou uma pessoa de PLN, só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dos seus gostos e percurso. Obrigado, Sidney. Tá, obrigado. Eu que agradeço, professor Tiago, aí pela oportunidade. Óbvio que eu não tinha preparado essa parte de falar como eu cheguei em PLN, mas, bom, resumidamente, sou só mais um estudante, como a maioria aqui, e que encontrei algumas ferramentas divertidas e quero compartilhar com vocês. Eu venho do mercado, tenho trabalhado como desenvolvedor há bastante tempo, e em 2016 eu voltei para a academia, né, e voltei como aluno especial do ICMC. Uma das primeiras matérias das disciplinas que eu cursei foi com o professor Tiago, que era a introdução à PLN, e foi muito, muito legal, tipo assim, eu encontrei uma área que eu sempre gostei tanto de português, de ler muito, quanto gostei de tecnologia, e é meio uma área que junta as duas coisas, assim. Então, eu falei, eu quero estudar isso, quero continuar com isso. E aí deu certo que eu consegui entrar no mestrado em 2017 com a professora Sandra Luizio, ela foi minha orientadora desde o início. Eu comecei um projeto para Embrapa Gado de Leite, que nosso objetivo era simplificar os textos para os produtores rurais. Eles pegam textos complexos que a Embrapa publicava, dos pesquisadores, e a gente precisava deixar isso de uma forma mais simples para que os produtores conseguissem ler e entender e aplicar isso no dia a dia. Aí, depois de um tempo, eu fiz a minha qualificação para o mestrado, e na qualificação do mestrado foi sugerido que eu passasse para o doutorado direto. Tá? Então, eu não sou mestre ainda, eu estou fazendo doutorado, mas eu não sou mestre. Eu falo que é o tudo ou nada. Se eu não conseguir terminar o doutorado, eu não tenho nenhum diploma. Mas se eu conseguir, aí eu consegui economizar uma banca. Acho que, resumidamente, é isso. Eu vou falar bastante para vocês sobre agrupamento, sobre PLN, sobre Python, nos próximos 4 dias. Já falei que a minha orientadora é a professora Sandra Luizio, e esse curso coordenado pelo professor Tiago. Aqui eu coloquei de novo a programação. Se
der algum problema ou eu parar de falar, eu já acendi algumas velhinhas para os deuses da internet, para manter minha conexão online. Acendi umas velhinhas também para os deuses das demonstrações, para quando a gente for fazer demonstração não dar erro, porque sempre dá erro quando é para valer. Então, acho que a gente está bem resguardado. Mas, caso caia, vocês avisem no chat, que a chance de eu cair, a Franciele cair ao mesmo tempo é menor, e aí ela me avisa aqui no privado. Hoje a gente começa com uma introdução. A aula de hoje vai ser mais curta, espero. Eu não preparei tanto material assim. Vou fazer uma breve introdução. Vou mostrar para vocês o ambiente do Google, que é o Google Colab, ou Colaboratory. E para ter algo assim de PLN mesmo, para a gente já sair usando, a gente vai instalar e usar o NLPnet, que ele é um tagger morfossintático. E eu vou falar disso mais um pouco já já. Na próxima semana, a gente vai falar sobre o Pandas, que é uma biblioteca muito legal do Python para manipular dados, grandes massas de dados, pequenas massas de dados. Ler e manipular os dados, ele é muito bom. A gente já começa o Scikit-learn, que é outra biblioteca. Todas essas bibliotecas são gigantes. Aqui a gente vai ficar na superfície delas, tá? Eu vou ensinar vocês mais a usar o Google para procurar as coisas do que as bibliotecas em si. Mas espero que a gente tenha uma visão geral delas. Aí a gente faz um teste já no Por Simplicente, que é um corpus. Eu vou falar o que é um corpus já já, mas é um dataset, basicamente, de sentenças. Na aula 3, a gente vai falar sobre formas de transformar textos em números. Por quê? Para a gente usar aprendizagem de máquina, a gente sempre vai pegar textos e transformá-los em números para o computador conseguir processar, estimar, etc. E aí já falamos sobre os métodos de clustering. Agrupamento ou clusterização, no nosso contexto aqui, são sinônimos, tá? Vocês vão ver usar um, usar o outro várias vezes. Não tenho preferência por nenhum deles, então eu acabo trocando sempre. Aí a gente vai ver também, acho que durante o curso todo eu vou falar bastante do BRWOC, que é o Brasilia Web as a Corpus. Então, o pessoal... É um padrão meio internacional que eles fizeram para o português brasileiro, que é buscar na internet muitas páginas, tem 3 milhões e meio de textos baixados da internet. Eles fizeram uma limpeza inicial e disponibilizaram isso como um grande corpus, uma grande amostra da nossa língua. E na última aula, a gente vai falar mais das medidas, de como a gente avalia esses grupos, como avalia esses clusters, tá? E do rastros, que é o nosso corpus, o nosso corpinho que a gente está montando. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar muito na teoria, que eu ia ficar longe da teoria, até porque eu não sou tão bom de teoria. Mas, para a gente nivelar e deixar todo mundo na mesma página, eu resolvi falar o básico do básico. Então, isso aqui é uma introdução super básica de o que é PLN, ok? E falar um pouco também da motivação, assim, por que eu estudo esses métodos de agrupamento e para que eles podem ser usados. Aí já fica como exemplo para vocês também de onde a gente pode aplicar isso, não só mais um conhecimento teórico. Ok? Nós temos duas grandes áreas, que é a área de linguística e a área de inteligência artificial. Inteligência artificial está dentro da área de computação, mas ia ficar grande demais e eu resolvi dar uma resumida. E da intersecção dessas duas áreas surge aí o processamento de línguas naturais. O natural é em oposição ao artificial, que seria, por exemplo, uma linguagem de programação, tá? Que é uma linguagem criada. A natural não, é a que a gente fala, escreve naturalmente. E o objetivo é tentar fazer os computadores entenderem e se comunicarem com a gente
usando a língua natural. Então, se vocês pegam hoje a Siri ou a assistente do Google de reconhecimento de fala, aí você está usando ali pesquisa de PLN. Ou vai no Google Translate, vai traduzir alguma coisa, está usando pesquisa de PLN. Dentro da inteligência artificial, uma pequena parte é a aprendizagem de máquina, tá? Que é a gente tentar ensinar os computadores a generalizar como os humanos generalizam. Então, ensinar os computadores a chutar. E desse pedacinho, esse curso vai ficar nesse smile aí, pequenininho, que é um pequeno pedaço dentro da aprendizagem de máquina e dentro do processamento de línguas naturais. Ok? Nossa, é estranho ficar falando em silêncio. Fala um oi no chat aí, só para saber se vocês ainda estão aí. Oi. Obrigado. Estamos sim. Legal. Tá. Permite mais um. Continuando. Como a gente... Nessa aula a gente já vai falar do... Que eu falei que é o NLPnet, é um tagger morfossintático. Né? E que bicho é esse? Então eu resolvi colocar aqui alguns níveis didáticos que a gente divide, PLN. E assim, são bem didáticos mesmo, porque essa divisão não é tão perfeita, tá? A gente vai ver que um invade o outro. É só para a gente conseguir. Também não é sempre, não é nessa ordem, um está abaixo do outro. É mais com o intuito da gente conseguir ver o todo da área. Então, na base, a gente teria ali a fonética e a fonologia, que estudam os sons. São os fones e os fonemas da língua. Quem lida mais com isso é quem faz geração de voz ou reconhecimento de voz. Tá? Eu não entendo quase nada disso, então eu passo por cima. Depois nós temos a parte da morfologia, que seria do nível lexical das palavras. Aí a gente está olhando forma, então, prefixos, sufixos e as palavras em si. Tá? Acima dela a gente teria a sintaxe, que seria como essas formas se relacionam, seriam as regras que essas formas se relacionam. Espero que o professor Tiago não fique bravo comigo agora, porque ele que é especialista nisso, e eu estou simplificando demais. Tá tudo certinho, Sidney. Eu aprendi isso com o professor Tiago. A união entre a sintaxe e a morfologia aí tem a morfossintaxe, que é o que? As classes gramaticais. Então, os verbos, os substantivos, os adjetivos e o relacionamento entre eles está nessas duas linhas aí. E é o que um tagger morfossintático faz. Ele pega uma frase, pega uma sentença, pega um texto e vai anotar o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, etc. Isso é o que o NLPnet faz. E a gente usa isso como input, como entrada para fazer trocentas outras tarefas. Depois da sintaxe, a gente tem a semântica, e aí começa a ficar mais abstrato. A semântica, a gente já está falando do sentido das coisas, do significado das coisas. Então, vai além da sintaxe, é o que aquilo quer dizer. E aí a gente tem os sinônimos, os antônimos, o que é hipônimos, hiperônimos. Então, veículo é um hiperônimo de carro, e carro é um hipônimo de veículo. Então, nós temos as ontologias, as árvores de o que é concreto, o que é abstrato, o que é vivo, o que é imóvel, não sei. Mas, enfim, a parte de significado mesmo. E acima da semântica, na semântica, a gente vai falar bastante aqui quando a gente estiver na parte de LSA, tá? Que é uma técnica para a gente tentar capturar conhecimento semântico latente, né? Que é o oculto dentro de um texto. Então, é uma técnica para tentar obter esse conhecimento semântico. E acima disso, nós temos a pragmática e o nível discursivo.
A pragmática já é a utilização da linguagem na comunicação. Então, ela já vê quem está falando, quem está ouvindo, qual o contexto, o background de quem está falando, qual o contexto, o background de quem está ouvindo, o que a pessoa falou, o que ela quis dizer. E o nível discursivo seria como se fosse uma sintaxe, só que entre sentenças, entre partes do texto. Então, qual seria a melhor forma de você distribuir o seu texto para que ele fique melhor, mais fácil de entender, por exemplo. Tá? Bem por cima mesmo. Eu peguei essa lista de tarefas da PLN da Wikipedia, só para mostrar que existem muitas tarefas dentro desse mundo. A grande maioria delas usa aprendizagem de máquina para tentar resolver um problema que, no fundo, quer fazer com que os computadores entendam a nossa língua natural e que a gente entenda o computador dessa forma. Nosso objetivo a longo prazo seria aposentar o mouse e o teclado para sempre. E acho que não estamos muito distante disso. Vamos ver. Eu fiquei triste aí porque na Wikipedia, a minha área, a tarefa que eu estudo, que é a simplificação textual, está lá no finalzinho, como se fossem outros, assim. Achei muita discriminação, mas tudo bem. Enquanto a área do professor Tiago, que é a primeira do topo, lá, sumarização automática, uma das áreas do professor Tiago, está logo no início. Mas tudo bem. Era só para mostrar a quantidade de sub-áreas aí que a gente tem e que tudo isso aí a gente chama de PLN. Ok? Simplificação textual, resumidamente, é pegar um texto complexo e deixar ele mais simples para um determinado público-alvo. Ok? Então, pessoas diferentes têm dificuldades, têm níveis de dificuldade diferentes para ler um texto, e nem todo mundo consegue entender um texto acadêmico, por exemplo, ou um texto jurídico. Então, a área de simplificação faz isso, é como se fosse uma tradução, mas dentro da própria língua. Ela pega um texto complexo e traduz em um texto mais simples. Aqui eu coloquei umas estruturas básicas, porque eu devo falar bastante delas mais adiante, mas para entenderem. O que são os tokens? São as palavras mais a pontuação. Então, por exemplo, vírgula aqui é um token, ponto é um token, tá? Mais as palavras. As palavras, então, sem pontuação, nós temos as palavras, que seria onde está o significado, onde estaria o significado mesmo dos textos. A gente vai até o ponto final, a gente tem uma sentença, ok? Mas não é tão simples. Se vocês verem aqui no slide anterior, uma das tarefas de PLN é a quebra de frases ou de sentenças, tá? Porque quando está assim, bonitinho, com pontuação, até a gente consegue fazer fácil, mas hoje em dia é só olhar o chat, a gente escrevendo no chat, a forma como a gente escreve na internet, é bem mais difícil. O humano consegue identificar onde está o final daquela ideia, mas a máquina ainda não consegue. Então, isso é mais uma das tarefas. Mas aqui ela vai ser a unidade, sentença, o conjunto das palavras. A sentença e frase são sinônimas, tá? Podemos dizer que são sinônimas nesse contexto. E dentro das frases nós temos as orações. A diferença é que uma oração sempre tem um verbo, tá? Então você pode ter uma frase com mais de uma oração, ou nenhuma oração, aliás. Você pode ter uma frase de uma palavra só, tipo, sei lá, pare, ou uma exclamação, é uma frase que tem o seu delimitador, só de uma palavra só que não tem. Nesse caso, pare tem verbo, ok. Ei, pronto, uma interjeição. Aí, ei é uma frase sem verbo. Que mais? Conjunto das sentenças forma um parágrafo. Dei um enter aqui. Tem mais de um parágrafo e vários parágrafos formam um texto. Acho que não tem muito segredo nisso. E aí nós finalizamos nossa
revisão ultra, mega rápida e rasa da PLN. A gente entra um pouco na motivação. Por que que eu estou estudando esses métodos de agrupamento e para uma das formas que ele pode ser útil? A gente está criando um corpus. Um corpus é um dataset, é um conjunto de textos anotados ou não, com métricas, com medidas ou não, que a gente vai utilizar como entrada para diversas outras tarefas. Geralmente, quando a gente vai aplicar algum modelo de aprendizagem de máquina dentro do contexto de PLN, a gente sempre precisa ter um dataset, um corpus, a gente precisa ter as medidas retiradas desse corpus e os métodos em si, os modelos que a gente vai aplicar. Tá? Esse nosso corpus se chama Rastros, e o logotipo foi eu que fiz. Ele é um projeto multicêntrico, tá? Tem várias universidades envolvidas. Ele é coordenado pela professora Sandra. E a gente quer pegar e gravar medidas de rastreamento ocular e normas de previsibilidade durante a leitura de estudantes do ensino superior. O que é rastreamento ocular? Aí é mais por curiosidade. Rastreamento ocular é enquanto a pessoa está lendo, enquanto o leitor está lendo um texto, tem uma câmera apontada para o olho dele, essa câmera tem alta definição, e ela consegue medir duas coisas, que são as fixações e as sacadas. Então, aqui, por exemplo, teve uma fixação no D, aí depois teve uma sacada, um reposicionamento do olhar para a próxima palavra, depois outra sacada, outra fixação, ok? Então, a gente vai lendo, a gente vai passando o olho e vai indo de palavra em palavra. Às vezes a gente pula a palavra. E com essas duas medidas simples, a gente consegue chegar em várias outras. Isso é importante porque, lembra que eu comentei que a gente sempre quer retirar números do texto para conseguir utilizar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Tá? A gente precisa sempre transformar texto em número de alguma forma. Isso aqui é uma forma interessante, porque é uma forma que transforma o texto em número do ponto de vista, e aí, olha, literalmente ponto de vista humano. Interessante que, durante uma sacada, durante um reposicionamento do olhar, a gente fica cego. Muito legal isso. Que medidas são importantes aqui? Por exemplo, para a minha área, que é para medir a complexidade. Uma fixação com um tempo muito grande em uma palavra pode indicar que quem está lendo não entendeu aquela palavra, ou está tentando entender, está fazendo um esforço cognitivo para entender aquela palavra. Duas fixações na mesma palavra pode ser uma palavra gigante, paralelepípedo, ou anticonstitucionalissimamente. Dificilmente a gente vai conseguir ler uma palavra dessa com uma fixação só. Então, o número de fixações na palavra é legal. Ou uma regressão. O que é regressão? Eu cheguei até uma palavra, não entendi, eu tenho que voltar com os olhos para pegar o contexto, aí sim entender aquela palavra. Tá? Regressão também é uma medida importante aqui para mim. E, bom, mas é só de exemplo para vocês entenderem o que é o rastros e o que a gente pretende capturar nesse corpus. Aqui é um exemplo de um corpus, então aqui a gente tem as palavras e os números relacionados, nesse caso é do Dundee, que é um corpus de inglês e de francês, de 2003, já é bem antigo, e eles mediram a leitura, e aquelas várias variáveis ali que eu comentei, tem aqui por palavra durante essa leitura. Tem outros corpos aqui que a gente se inspirou, especialmente esse provo do inglês, que a gente está tentando replicar, que também tem as normas de previsibilidade. E tá, para fazer o rastro, a gente precisava selecionar uma certa quantidade de parágrafos, que os estudantes vão ler parágrafos. A gente queria, né, 50 parágrafos. Então, primeiro a gente fez uma seleção de 150 parágrafos, pegamos vários, e falamos, vamos escolher entre esses 150 os 50 melhores, assim, para o nosso corpus. E o que a gente pretendia? A gente queria diversidade. Por quê? Se a gente pegar vários parágrafos muito, muito, muito parecidos,
a gente não vai capturar muitos fenômenos da língua portuguesa. Então, a gente queria parágrafos diversos, parágrafos diferentes. E como fazer essa seleção? Uma forma seria colocar um humaninho para ir lá olhar um por um e escolher. Qual o problema? Humaninhos em tarefas subjetivas tendem a discordar muito. Então, a gente precisava criar algo mais objetivo para fazer essa seleção. Vai falar, ok, vamos criar regras e passar para os humanos que vão selecionar. Então, vamos ver a quantidade de sentenças, quantidade de palavras, quantidade de tokens. Vamos juntar tudo isso e passar para o humano decidir. Só que a gente foi ver, por exemplo, esses dois parágrafos que aparecem aí nesse exemplo. Os dois têm 4 sentenças. Porém, eles são bem diferentes se a gente for ver. Tanto em tamanho geral, quanto em sentido, a forma de escrita. O primeiro termina uma sentença aqui no acaloradas, os críticos da sociedade homogênea, até humana tem outra sentença, avanço até genética outra sentença, e final 4. O de baixo, já imaginou a vida nenhuma palavra, uma sentença, milhões de dificuldades para ouvir 2 sentenças, descoberto chances de cura 3 sentenças, e a quarta. Ou seja, somente o número de palavras, somente o número de sentenças, a gente começou a aumentar o número de métricas, de medidas que a gente ia utilizar para decidir. E a gente chegou em 58. Inclusive, algumas delas são quantidade de verbos, quantidade de adjetivos, quantidade faltou número de verbos antes... Número de adjetivos antes do verbo. Ou type token ratio, que é uma boa, que é a quantidade de palavras únicas dividida pela quantidade de palavras do texto, que mostra quanto que o texto é rico ou não. Só um segundo. Ok. Chegamos a 58 dessas medidas. E aí, para colocar os humanos julgando isso, ia ficar bem, bem complexo. O que a gente pensou? Que outras opções temos? Aí a gente chegou na clusterização, no agrupamento. Que é o quê? Ele é um método de aprendizagem de máquina não supervisionada, que o nome já é bonito bastante, bem, bem bonito. E ele permite que você crie grupos baseados em medidas, e depois é mais fácil para o humano olhar esses grupos já criados pela máquina e decidir o que tem que decidir. Tá? O que é essa clusterização? Voltando um pouquinho lá, porque a gente tem a inteligência artificial, nós temos aprendizagem de máquina. Dentro da aprendizagem de máquina, a gente geralmente divide em 3 áreas, em 3 sub-áreas, também didáticas, ok? Uma é a aprendizagem supervisionada. Essa é fácil de imaginar. Pensa assim, a gente tem um cesto lá com laranjas e maçãs, ok? Essas laranjas e maçãs estão numeradas de 1 a 100, digamos que a gente tenha 100 maçãs, ou 50 maçãs, 50 laranjas, e um humano foi lá e falou, número 1 é uma maçã, número 2 é uma laranja, e por aí vai. Isso é passado por algoritmo durante o treinamento. Então, assim, a aprendizagem ela é supervisionada durante o treinamento do algoritmo. Antes disso, por exemplo, a gente precisa passar números, ok? Então, para a maçã e para a laranja, eu preciso criar atributos para eu passar para o algoritmo. Então, vamos dizer que o atributo seria a cor e o outro atributo seria a textura, por exemplo. Tá? Então, o humano foi lá e falou, isso aqui é uma laranja. A gente pega a laranja, a cor é amarela e a textura é rugosa, por exemplo. A gente passa esses exemplos para a máquina processa isso, aprende a generalizar e consegue chutar, inclusive, aquelas que estão
meio termo ali, que estão meio duvidoso até para o ser humano do que é um ou o que é o outro. A aprendizagem não supervisionada não tem essa classificação prévia pelo ser humano. Então, você pegaria esse mesmo cesto, colocaria lá e falaria para o algoritmo assim, agrupa para mim essas frutas em 2 grupos. E aí, baseado nas características, baseado na cor e na textura, o algoritmo tenta separar em 2 partes. Ok? Ou 3, ou 4. E aí vocês vão ver que é uma dificuldade que a gente tem geralmente que informar a quantidade de grupos que a gente quer. E aí tem a técnica para descobrir qual que é a quantidade de grupos quando a gente não sabe nem isso. O último seria aprendizagem por reforço. Esse envolve punição e recompensa. Então, você cria um algoritmo, coloca ele num lugar complexo, ele vai tentando resolver. Cada vez que ele acerta, ele ganha uma recompensa. Cada vez que ele erra, ele perde alguma coisa. Então, o algoritmo vai se adaptando. Tá? Esse eu conheço bem pouco, não vou nem tentar entrar muito nele. Dentro da não supervisionada, então, que é o foco aqui desse curso que a gente vai mexer, a gente tem os algoritmos de clusterização, ou de agrupamento. E tem vários. 2 deles, que são mais conhecidos, assim, que eu usei, que é o baseado em centroids, onde o Camins é um expoente. Eu vou pedir perdão pelo Camins, porque eu não consigo falar K-Means e falar K-médias é horrível. Eu não consigo falar K-médias. Então, eu acabo falando um Camins aqui, que fica no meio do caminho, mas dá para entender. Então, ele é baseado em centroides. Eu vou falar mais desses detalhes quando a gente for falar deles, tá? For implementar ele em si. Então, ele cria pontos num gráfico e vai tentando, pela média, centralizar e encontrar os grupos, os clusters. E o hierárquico, que é um pouco diferente. Então, ele, por exemplo, ou ele considera tudo num grupo só e vai dividindo, divide em 2 grupos e vê, tá bom? Não. Divide mais 2, tá bom? Não. E vai parando. Ou o contrário, ele começa com cada item como sendo um grupo e vai agrupando. 2 a 2, 3 a 3, até chegar a um limite que a gente tem que passar para eles. Tá? E a gente usou o aglomerativo e o Camins do Scikit-learn, que a gente vai ver mais adiante. Aqui é como ficou plotado esse trabalho aí do rastros que a gente fez. Então, cada bolinha é um texto. Tá? Aqui a gente usou uma técnica de redução de dimensionalidade. Lembra que eu falei que a gente tinha 58 medidas? Aqui a gente só tem 3. Ó. Então, a gente reduziu de 58 para 3, usando uma técnica chamada PCA. O LSA, que a gente vai ver, usa uma técnica bem semelhante, que é o SVD. Ele também faz essa redução de dimensionalidade para extrair as características principais daquelas medidas. E assim conseguir agrupar melhor. Então, aqui, visualmente, a gente já olha, eu não queria textos diferentes, textos incomuns, né? Sem muitas coisas comuns. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, pegaria um daqui, um daqui. Esse o cotovelo aqui é a técnica que eu comentei para a gente decidir a quantidade de grupos ideal. Então, por exemplo, nesse caso dos textos, eu não tinha ideia de quantos grupos teria ali. Então, a gente aplica essa técnica e fala, ó, se você usar aqui 7 grupos, vai ficar no meio do caminho, não vai ficar nem muito igual, muito diferente os itens dentro do grupo, e nem muito igual os itens dentro do grupo. E aqui embaixo seria já o algoritmo agrupou. Ó. O 2 e 2 aqui é um grupo, 4, 4, 4 é um grupo, 3 e 3 é um grupo, esse 6, 6, 6 aqui é outro grupo. Com isso, a gente passou para um ano depois, pegar e falar, então, por exemplo, foi 7 grupos. Se eu quisesse 7 parágrafos, era só pegar um de cada grupo. Tá? A gente teve uma complicaçãozinha um pouco maior, porque a gente tinha 3 gêneros. Então, aqui dá para ver melhor. A gente já tinha textos agrupados por 3 gêneros. Um literário, textos de livros, parágrafos de livros, né, que a gente pegou pequenos. Um jornalístico, de jornal normal, e divulgação científica é tipo revista científica,
a FAPESP, que são textos criados numa linguagem um pouco mais simples, mas para divulgar alguma coisa mais de ciência. Então, eles são gêneros diferentes, então a gente não poderia já jogar tudo no mesmo grupo. A gente agrupou cada um deles individualmente e no final fizemos as seleções. Esse slide aqui é mais para mostrar que quando a gente usa algum algoritmo em aprendizagem de máquina, tão importante quanto escolher as medidas, escolher o dataset, escolher o método que a gente vai usar, é escolher a forma que a gente vai avaliar isso. Tá? Algumas avaliações são relativamente simples. A gente pode pedir para o humano ir lá e olhar a qualidade do que foi feito. Ou você pode também ter algumas medidas que avaliam automaticamente. E essas aqui, a silhueta, a homogeneidade, completude, são todas medidas técnicas de como você medir os itens dentro de um grupo para ver o quão similar ou o quão diferente ele é em relação aos demais. Então, a gente usou isso como baliza, né, como base para a gente julgar se os grupos que a gente fez estavam bons ou não, e aí sim poder fazer uma seleção com mais confiança. A gente vai voltar nesses itens também mais adiante. Tá? E finalmente, eu falei que esse curso é de graça, mas é mentira. Esse curso é uma armadilha para atrair cobaias. Porque o meu pagamento vai ser a participação de vocês no corpus do Rastros. Em qual parte? Na parte da previsibilidade. Então, eu vou pedir para vocês responderem para mim esse teste, tá? São 5 daqueles parágrafos que eu comentei e que vocês vão tentar adivinhar as palavras. Eu vou passar o link depois no chat. Não é para fazer agora, tá? Façam depois da aula. Demora 20 minutinhos e você contribui para um futuro melhor da humanidade. É incrível. Tem um termo de consentimento aqui, porque isso, apesar de não ter risco, aqui está desconfortos e riscos, é considerado teste em humanos. Teste em humanos precisa de comitê de ética. Então, isso foi aprovado por um comitê de ética e vocês têm que concordar com ele para passar adiante, ok? Eu vou entrar num de teste aqui, vocês façam oficial, por favor. Só para mostrar para vocês como que é esse teste. Então, aqui eu vou colocar que eu sou o Sidney Leal, meu RG é 331532240. E vai. Tem algumas perguntinhas aqui. Na idade, eu estou com 18 aninhos. Tanto faz. Curso de Ciência da Computação. Estou no primeiro semestre. Falo português do Brasil. Meu e-mail. E sou da USP. Continuar. Aí tem uma etapa de treinamento, tá? Mas é basicamente a mesma coisa que vocês vão ver lá quando for responder um dos parágrafos. Então, você vai tentar adivinhar aqui. O Brasil. O nosso país. Brasil. Olha como eu sou bom. Eu já respondi 50 vezes. Cheio. E ainda consigo errar. De belezas, riquezas e naturais. Enfim. Mas vocês entenderam o que é para fazer. E aí vai passando e tentando adivinhar. Para que isso? A gente quer saber o quão previsível é uma palavra e em relação à posição dela na sentença, etc. Tá? Isso vai fazer parte no final do close. Passarei o link para vocês. E de parte teórica, eu juro que é só isso. Vamos começar, então, a parte mais divertida, ok? Deixa eu só fazer uma pausa para ver. A Franciele falou que tinha uma pergunta. Isso, tem 2 perguntinhas, Sidney. Vamos lá.
Pergunta. Janaína, certo? Conhecimento, background do leitor influencia no rastro ocular? Como esse viés é resolvido? Muito legal. Influencia sim. Porque imagina que uma pessoa está aprendendo a ler. Ela vai olhar, inclusive, as palavras de função que a gente chama, né? Que são as preposições. A gente vai fixar nela. Ou mesmo uma palavra grande, quem tem mais proficiência, olha no início, olha no meio da palavra, já consegue pegar o contexto inteiro. Então, quanto mais proficiente o leitor for, menos ele vai ter, menos fixações ele vai ter nas palavras, e menos tempo também de fixação. Esse viés ele não é resolvido, na realidade esse viés ele é interessante para a gente, porque a gente está anotando também os dados do leitor. Então, por exemplo, a gente espera que um estudante, por exemplo, é que a diferença aí já é pequena, né? Mas um estudante de primeiro ano teria um pouco menos de proficiência que um estudante de último ano. Um exemplo, tá? Geralmente isso dá mais certo com criança. Mas a gente espera ver uma diferença pequena se todos forem estudantes do ensino superior. Se essa diferença não for pequena, isso serve para remover outliers. Então, por exemplo, a gente pega um caso lá que é um estudante do ensino superior, mas os números dele estão na média e o desvio padrão está, sei lá, bem próximo a todo mundo e um está bem distante. Então, esse participante ele vai ter que ser excluído ou depende do experimento, né? Para aquele experimento específico, ele vai ter que ser excluído. Porque interessa só a média geral de todo mundo que leu. E aí, para resolver o viés nesse caso, seria colocando mais participantes. Quanto mais participantes, você dilui isso na média. Tá? Não sei se eu respondi para a Janaína. Tem mais um? Ficou claro? Legal. E qual que era a outra? Camila, como chegar aos 150 parágrafos primeiramente? Esse foi subjetivo. A gente tentou pegar parágrafos curtos. Então, a gente pegou o dataset do Lasse Web, que tem vários textos já com licença para uso, e fomos olhando dentro dos textos, falando, esse parágrafo, a gente queria parágrafos em torno de 60 palavras. Então, fomos pegando parágrafos desse tamanho, sem olhar muito o conteúdo. Tá? Essa primeira seleção foi mais alto nível, não teve tanta briga subjetiva entre os humanos. Jairo, está sendo gravado assim, e eu vou mandar no link para todo mundo, tá? Vou mandar o link e aí vocês conseguem ver depois. Em relação ao tipo de texto, a gente tinha... Bom, os textos a gente tinha o jornalístico, que era a grande parte do Lácio. A gente tinha algumas revistas ali dentro, que era a FAPESP, e a gente tinha também textos de literários, textos literários. Então, eu acho que assim, se a gente tivesse mais algum gênero, a gente teria escolhido mais e talvez aumentado essa quantidade de parágrafos, ou pegado, distribuído melhor isso. É que no Lácio a gente tinha esses 3 gêneros bem explícitos, que é o divulgação científica, o jornalístico e o literário. E como tem toda a questão de licença, né, que a gente quer disponibilizar esse corpus publicamente depois, a gente não pode pegar qualquer texto e usar, porque os textos têm autoria. E o Lácio Web a gente já tinha as licenças autorizadas pela Folha, acho que o Zero Hora também, tinha vários jornais e os livros deles eram todos de domínio público já. Tudo bem até aí? Mais alguma?
Legal. A Yasmin chegou. Ah, ok, colocou o nome aí para presença. A gente pega depois, pode deixar. Podemos seguir então, pessoal? Segunda parte deve ser rápida. Como eu falei, eu vou ensinar vocês a usar o Google. Então, primeiro a gente vai falar sobre o Google Colab. E que é o Google Colab? Se pesquisou lá Google Colab, apareceu... Opa, pera, que temos mais uma dúvida. As palavras absorvidas dos textos jornalísticos científicos, ou seja, mais formais, para não confundir a máquina, pois existem termos regionais, que pode variar. Deixa eu ver se eu entendi. Absorvidas... Tá, e eu acho que é mais questão do gênero que você está perguntando, porque realmente o gênero influencia muito, e também o público-alvo sempre. Então, o jornalístico, né, o gênero jornalístico, ele tende a ser mais neutro, porque ele quer atingir um público mais amplo. Então, o texto jornalístico que você pega aqui do Sudeste, ele geralmente é entendido por alguém do Nordeste, do Norte, etc. Então, ele é muito utilizado, né, o gênero jornalístico é muito utilizado por isso. Mas, dependendo da situação, por exemplo, lá na Embrapa, a gente usou corpos de perguntas e respostas, perguntas dos produtores rurais e as respostas para os produtores rurais. E aí, é uma infinidade, porque, sei lá, macaxeira e mandioca, e tem uma infinidade de nome para a mesma coisa, dependendo de onde você está. E aí é uma preocupação também adicional e que você vai ter. Então, geralmente, quando você faz um método que funciona muito bem em um domínio, você quer testar ele em outro domínio para ver se ele também generaliza, se ele consegue aprender o suficiente para ser bom em outro domínio. E geralmente são ruins, tá? Os métodos são melhores dentro de um domínio específico. E aí você acaba criando nichos e estudando e criando métodos para um item específico. Por isso que a gente está bem distante, eu acho, ainda de uma inteligência artificial que consiga superar o humano. Não sei, mais uns aninhos, talvez. Entender o fenômeno regional. Sim, depende da tarefa que você está tentando resolver, tá? Então, no caso que eu citei do respostas para o público-alvo da Embrapa, que são os produtores rurais. Se eu vou responder para alguém do Sudeste, eu vou usar um termo. Se eu vou responder para alguém do Nordeste, eu vou responder com outro termo, mais específico para a região. Tá? E isso é difícil, é bem difícil. Tem muita coisa para estudar e para evoluir nisso ainda, tá? Até para os humanos, né? Tipo, eu leio uns termos regionais que não consigo entender até hoje. Eu sou mineiro, eu não entendo porque vocês chamam manga vagabunda de manga espada. Manga vagabunda é manga vagabunda, não é manga espada. E aí, manga espada vocês chamam de bourbon. Vocês aqui tá os paulistas, que eu tô em São Paulo. Então tem algumas coisas são bem diferentes. Pinha. Pinha chamam de fruta do conde. Mas fruta do conde, eu não tenho um nome. Tem várias coisas que eu não entendo. Mas... Não, mas é a pinha, aquela pequenininha bem doce. Não conhece manga bourbon? Bom, tudo bem. A gente vai abrir um fórum paralelo para discutir os nomes. Mas o mais importante bolacha é chata, seca. Biscoito é comprido, certo? Não vem, tipo, metade do Brasil chama biscoito e metade chama bolacha. Para mim são duas coisas diferentes. Mas se a gente conseguir fazer um algoritmo para conseguir interpretar se é bolacha ou biscoito, a gente vai ficar rico. Beleza, pessoal. Bom, vamos seguir, então? Google Colab. Esse é o Google Colab. Entra nele já
tem uma boa documentação. Vamos criar um novo notebook. O que é um notebook? Notebook aqui é no sentido de caderno de anotações, tá? Não é notebook de computador, não. Esse Google Colab, ele é baseado no Jupyter. Não sei se vocês conhecem o Jupyter. Esse é o Jupyter. Vamos na Wikipedia, que é mais legal. O que é o Jupyter? É um programa, uma plataforma que foi criada para a gente conseguir colocar documentação e código ao mesmo tempo e trabalhar nisso em paralelo, e trabalhar nisso colaborativamente. A Google pegou o Jupyter, tá? O Jupyter é um motor que está por trás do Google Colab. Só que aqui ficou muito legal, porque você entra e eles te dão uma máquina. Então, ó, eu entrei aqui, vou mandar um print. Olá, mundo. Você dá o play aqui do lado ou dá o Ctrl Enter, tá? Os dois são equivalentes. O que ele está fazendo aqui? Ele vai conectar numa máquina da Google. Conectou. Ele já te dá aqui a máquina ó, com 12 GB de RAM, quase 13 GB de RAM e 30 GB, não, 110 GB de disco. E de graça, para a gente usar. É muito legal isso. E sem aquela complicação de, putz, preciso fazer alguma coisa em Python. Primeiro, tem Windows. Chora, começa chorando. Não, tem Linux, tá bom. Então já deve ter o 2.7 instalado. Aí tem que ver qual a versão do Linux você tem, para ver se já vem com 3. E aí, vou ter que instalar o que eu vou usar, né, de IDE para manipular aqui. Preciso de um PyCharm, preciso... Todo esse setup inicial, para você começar a fazer alguma coisa e testar, aqui já está pronto. Você entra e sai usando. E, como eu falei, ele permite que você coloque código e texto. Então, você adiciona o texto aqui, ele usa um padrão chamado Markdown, que é o mesmo do GitHub. Mas tem os atalhinhos aqui que consegue usar tipo um Word. Então, a seguir está um teste com, sei lá, soma e subtração. Vamos dar um título para isso aqui. Teste de soma. Aí eu venho aqui e coloco que esse cara é um... Ó, do lado ele já dá a prévia. A seguir o teste aqui, etc. Beleza, legal. Clicou fora, ele já grava. Você fica com texto e com código junto. De vez em quando dá um nó no cérebro, mas é legal. Aí você adiciona outro código aqui. Vamos colocar esse código para baixo. Então, ele é um interpretador Python 3, Python 3.6, completo. Então, eu coloco aqui A igual a 12, B igual a 13, C igual a mais B, 20C. Tem um helpzinho, viu? O que você faz num bloquinho fica visível para o próximo bloquinho. Então, você dá um mais aqui, mais um code. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a C, ela vai continuar valendo 25. Se der o print ou se você colocar só a variável, ele mostra o valor, tá? Aí não é do Python, aqui é só do Colab. Então, se eu colocar só C e der o Ctrl Enter, ele vai mostrar o valor. O que mais dá para fazer de legal aqui? Muita coisa. Por exemplo, instalar o NLPnet. Então, nosso objetivo aqui agora vai ser instalar um tagger morfossintático para a gente conseguir descobrir as classes gramaticais de uma frase, de uma sentença ou de um texto. Ok? Então, vamos seguir o fluxo. O que a gente vai fazer primeiro? Como eu falei que a gente vai aprender a usar o Google, a gente vem aqui e vamos pesquisar nesse. Eu quero saber como eu instalo o NLPnet. O
Quem é o NLPnet? Olha, essa ferramenta aqui. Tem o sitezinho com instruções. Foi feita pelo Eric, que por coincidência também foi orientado pela professora Sandra. Então, falo que o parceiro é bom porque é bom mesmo, tá? Não tem nada a ver porque eu conheço ele. Aqui tem a citação, quando se você precisar usar, quiser conhecer mais, ir a fundo, entender como ele foi implementado, tem os papers que ele publicou falando do NLPnet. E tem as instruções que interessam para a gente, que é instalação aqui. Ele falou que a gente dá um pip install NLPnet e depois sai usando. Tá? Vou pular esse cara só para a gente fazer uma tentativa e erro para ficar mais divertido. Então, ó, o que a gente quer na realidade é isso aqui, ó, o exemplo de uso. Importa o NLPnet, seta os dados dele, que já estão treinados, cria um tagger e manda fazer a tag do rato a roupa do rei de Roma. Ok? E ele vai falar aqui para a gente que o é um artigo, que rato é um N, que é um não, ai, não consigo falar isso, um substantivo, o eu é um verbo, e assim vai. Se eu simplesmente pegar esse pedacinho de código, copiá-lo e colar aqui, vou tirar esse início, né, porque é só comentário lá dele, o que importa para a gente é o código. NLPnet e o tagger. A gente vai igual o programador que acabou de saber o que é um computador. Torcendo, vai funcionar tudo de primeira. E não funciona. O que ele está xingando aqui? Ó? Não tem um módulo NLPnet. Eu estou no Google Colab e o Google Colab não sabe quem é o NLPnet. A gente tem que instalar ele dentro desse nosso notebook para ele saber quem é o NLPnet. Como que a gente faz para instalar? Aqui já tem a dica, né? Que é o pip install NLPnet. Vamos criar, e lógico, né? Eu tenho que instalar ele antes de usar. Então, eu vou incluir um código aqui em cima e vou colocar pip install. A documentação do Colab manda colocar uma exclamação antes aqui do pip. Eu tentei sem e funcionou, tá? Então, eu só vou ter que descobrir depois por que ele põe essa exclamação. Eu acho que era antiga e agora funciona sem. Não sei. Esse aqui é um comando que seria como se fosse um comando direto para o Linux, não é um comando Python, tá? Esse aqui é um comando para instalar uma biblioteca Linux. Vamos deixar ele instalando aí. Ele já está baixando. Automaticamente. Feito mágica. Enquanto ele instala, eu vou colar no chat para vocês o link, super link do teste close. Lembrando que você vai estar ajudando a humanidade. Vai ter a gratidão eterna do Sidney para responderem depois da aula, tá? Aqui ele falou que instalou NLPnet 124, ok? Successful. Vamos executar de novo aqui, agora com mais ênfase. Agora eu quero. Melhorou. A gente brinca sempre em programação que se mudou a mensagem de erro, é sucesso. Importante não ficar na mesma mensagem de erro. O que ele está falando aqui? Data Director Invalid. E até marca a linha que deu erro para a gente. Ele fala que ele precisa dos dados do NLPnet para rodar. Se a gente for aqui de novo na documentação, a gente vai ver ele falando que importante para você usar, você precisa baixar os modelos treinados. O NLPnet, internamente, ele tem uma rede neural que já foi treinada em um grande corpus para estimar quais são as classes gramaticais das frases, ok?
E esse modelo treinado é disponibilizado aqui pelo Eric no site do Nuke. Então, se você clicar aqui, ele já começa a baixar. Não, antes. Clica aqui, ele vem para os modelos. E o modelo que a gente quer tem o Word Embeddings. Não, a gente quer esse aqui, ó. O estado da arte do POS. POS é Part of Speech. Tá? Seriam as classes gramaticais. POS Tagger. Ele fala que ele atinge 93% no corpus que ele foi treinado, e 93% ele acerta se tiver uma palavra fora do vocabulário, uma palavra nova. O que é muito bom, porque nem eu consigo acertar 93% das classes gramaticais de um texto. Então, aqui sim, vem ali, ele tem o link para o pós-PT, clicou, ele começou a baixar. Como eu já baixei ele, previamente, eu baixei, descompactei, tá? Ele é um targz, é um zip. Você baixa, descompacta, e aí você vai subir ele para o nosso Google Drive. Entrei no Google Drive, drive.google, criei uma pasta PLN Python. Criem a pasta de vocês aí do jeito que vocês quiserem. Dentro eu criei uma pasta NLPnet e esses são os arquivos que eu baixei descompactados. Ok? Tá, legal. Agora eu tenho os arquivos de dados aqui e eu tenho o NLPnet aqui querendo chegar neles. Que caminho eu coloco? Não é tão simples porque você vai pensar, tá, mas lá está no Google Drive, como é que eu acesso? Aí a gente apela para o Google de novo. A gente pergunta, como eu faço para abrir um arquivo no Google Colab from G Drive? Vamos ver se esse primeiro já vai falar para a gente, senão o segundo fala. E Google Drive. Não, isso está difícil. Pandas. Dá para usar também, mas está difícil. Acho que esse aqui é mais fácil. Esse também é mais fácil, ó. Montando. Você monta o Content Drive e depois você coloca My Drive Location do arquivo. Voltamos lá. Se eu tenho que montar, que tenho que colocar o Google Drive acessível, tem que ser antes aqui. Então, faço a mesma coisa, incluo um código e executo. O que ele fala? Vai nessa URL, pega um código de autorização e clica aqui e cola aqui. Vamos ver. Ele vai perguntar qual conta que eu estou usando, que ele quer acessar o Google Drive dessa minha conta, da USP. E que aqui ele pergunta, o Colab está querendo acessar seus arquivos lá, você tem certeza? Tudo bem. Eu autorizo. Aí ele dá esse código aqui, eu clico nesse código, copiar aqui do ladinho, venho aqui, colo com Ctrl V, dou um Enter. Pronto. Temos um Drive montado. Agora a gente vai conseguir acessar qualquer arquivo lá do Drive a partir daqui. Onde? Nesse caminho que ele colocou. /content, /drive, /my drive. Por que tem esse my drive aqui? Se você entrar aqui, peraí que é o meu drive, tá traduzido, mas em inglês é o my drive. Se coloca o my drive, ele vai acessar. Então, é My Drive, PLN, Python, NLPnet. Ainda não me perdi nas tabs. Geralmente eu me perco. Quando chegar nos 50, eu me perco. Nossa, PLN, Python. NLPnet. Certo? Deixa eu conferir. PLN, Python, NLPnet. Tá certo. Então, agora eu estou apontando os arquivos dele certinho. Vamos de novo no Ctrl Enter.
que ele está reclamando agora? Legal que ele reclama, mas ele te dá até a solução. Ó. Ele fala que não conseguiu pegar o pacote Punkt aqui do NLTK. Se a gente voltar de novo aqui no site do NLPnet, o que ele fala aqui? Ó, dependências. O NLPnet precisa do NLTK. Só que ele fala, só precisa baixar o Punkt. Tá, vamos fazer isso. Pegamos esse cara, de novo, antes aqui de usar. NLTK, damos um import nele. Import NLTK. O NLTK é uma biblioteca, tá? Do Python também, de Natural Language. Então, ele é uma das várias bibliotecas, né? Para o Python e focado em processamento de linguagem natural. Então, a gente usa ele como base para fazer várias coisas, tá? Aqui ele tem alguns, o Chunker, tem o Tokenize, que é o que o NLPnet utiliza. Tokenize é separar em tokens, tá? Que eu tinha falado lá no início. Vamos executar, esperar ele baixar. Foi extremamente rápido, isso é outra vantagem de usar a rede do Google. Esse servidor dele está rodando dentro de um backbone gigante e veloz. Então, as coisas aqui instalam muito rápido. Agora vai, hein? Vamos ver. Ctrl Enter. Yes! Temos o mesmo resultado lá. Resumindo os passos. Demos um pip install NLPnet. Montamos o drive do Google, onde está o modelo que a gente baixou. Instalamos aqui um pacotinho do NLTK. A partir daí, a gente só configurou a pasta de dados do NLPnet e usamos o PostTagger. Agora, a gente pode começar a brincar. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que as variáveis que você declara para cima, que você usa para cima, continuam valendo aqui. Então, eu posso colocar aqui que, sei lá, teste igual a tagger.tag e vamos ver a rapadura é doce, mas não é mole, não. Certo? Vamos ver se ele acerta isso. Eu tenho que mandar imprimir ele assim. Ele falou aqui, A é um artigo, ponto para ele. Rapadura é um substantivo, ponto para ele. É um verbo, opa, doce adjetivo, mas é um cacê. Meu Deus, o que é um cacê? E agora? Vamos para o Google de novo. Ou melhor, vamos na documentação, né? Lembra que eu falei que ele foi treinado em um grande corpus? Então, se você vem aqui no POS Tagger, ele fala para você, ó, que ele foi testado, né? Avaliado no MacMorpho. Quem é esse MacMorpho, meu Deus? Clica nele. MacMorpho é um corpus de português brasileiro anotado com quem? Com as classes gramaticais. Tá? Foi disponibilizado em 2003 e depois foi melhorado 2 vezes depois. E deve ter aqui os seus artigos respectivos. Aqui você pode baixar o MacMorpho, o corpus inteiro para usar, se você quiser. Ou a parte que nos interessa, olha só, nós temos um manual de anotação. Quando a gente faz um corpus, geralmente a gente cria um manual de como ele será anotado. Se for um corpus anotado por humanos, lembra que eu comentei que os humaninhos sempre discordam? Então a gente cria um manual com regras para eles concordarem mais. Não que eles ainda não vão discordar, ainda vão discordar, mas vão concordar um pouquinho mais se tiverem um manual para seguir. Entramos aqui no manual do MacMorpho e temos o conjunto das etiquetas. Então, ó, lembra do art, é um artigo.
A ADJ é um adjetivo. A gente está procurando KC, né? Vou no Ctrl F aqui para ser mais fácil. KC é uma conjunção coordenativa. O que é isso? Palavras que funcionam como conectivos entre elementos independentes. Palavras ou orações. Então, ele está dizendo que o mas aqui funciona como um conector entre duas orações. Acertou, hein? A rapadura é doce, ó, tem um verbo, isso aqui é uma oração, mas não é mole, não. Tem outro verbo aqui, outra oração. E o mas funciona como uma junção das duas ideias. O resto aqui ele foi bem, deixa eu ver. Advérbio, verbo, adjetivo, advérbio e o ponto final. Ponto final. Muito fácil, fala sério. Pai, em quantas linhas de código você já tem o seu próprio tagger para sair utilizando e não precisar mais fazer isso de cabeça. Mas não é só isso. Não paremos por aqui. Temos tempo ainda? Temos bastante tempo. O que acontece quando tem duas sentenças aqui? Eu, particularmente, gosto de rapadura. Vamos dar um nomezinho mais legal aqui, que é o quê? Sentenças. Nota a saída dele. Ele está me trazendo uma lista. Aqui já é um pouco de Python, mas quem não conhece a fundo também não tem que se preocupar. É basicamente assim, ó. Tem aqui dois valores. O A é um artigo, rapadura é um nome. E isso está dentro de uma lista. Tá? Começou aqui, terminou aqui, é um item. E aqui tem uma segunda lista, que começou aqui e terminou aqui. Então, seria uma lista de listas. Tá? Com isso, a gente consegue fazer umas brincadeiras. Por exemplo, um loop. Então, eu posso colocar aqui for S para cada sentença em sentenças. Eu quero dar um print no S. Vamos ver o que acontece. Ó, eu imprimi as duas sentenças separadas. Mas você pode ir além. Para cada palavra na sentença, eu quero que você me imprima a palavra. Para quem não está muito familiarizado com Python, ele não tem ponto e vírgula, não tem chaves, ele descobre o que vai rodar dentro do que baseado na indentação, tá? Que é na quantidade de espaços. Então, aqui, ó, tudo isso aqui está dentro do for. Tudo isso aqui está dentro do segundo for. Ok? Ficou meio bagunçado. Vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos colocar um tracinho. Dá para ver certinho. Ó. Primeiro ele imprime a sentença inteira. Depois ele imprime palavra por palavra. E aqui a gente consegue brincar e fazer muitas coisas com isso. Um exemplo, vamos lá. Vamos jogar outro pedacinho de código aqui embaixo. Eu quero... Mesma coisa, imprime a sentença, imprime a palavra. Só que aqui eu quero imprimir somente o que seja... O quê? Substantivo? Tá bom. Somente o que seja substantivo. Então, eu coloco aqui... Antes. Aqui dentro que ele está imprimindo, tá vendo que são dois valores? Isso aqui é um array, tá? Ele tem duas posições. Então, no Python, a forma de se acessar isso é a posição 0 é essa e a posição 1 é essa. Quer ver? Se eu coloco 0 aqui, ele me deu as palavras. Se eu coloco 1 aqui, ele me deu as tags. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, se W1, a tag, for igual a N, ele vai imprimir. Senão, ele não vai imprimir.
E ele vai imprimir o quê? A tag? Não, ele vai imprimir a palavra, que é o 0. Vamos ver. Só encontrou um N aqui, que é rapadura. Poxa, sério? Só um mesmo. E no segundo, rapadura. Ah, não gostei. Vamos pegar algo que tenha mais. Vamos ver os verbos. Quero verbo. Ainda tá fraco. Vamos colocar verbo ou W1 igual a... Acho que adjetivo tem mais. Primeiro, verbos e adjetivos. Tá, vocês podem falar, legal, mas para que você vai usar isso? Eu vou citar um exemplo, tá? Como que eu usei. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para pagar muita máquina. O pessoal do New que estava usando todos os servidores lá. Aí eu pensei, eu preciso processar o BRWalk lá, que eu tinha comentado. Acho que eu tenho ele aqui no... Já comecei a me perder nas tabs. Vamos pegar aqui e entrar no Drive. Está aberto aqui, mas tudo bem. Deixa eu fechar meia dúzia. Fecha você, fecha você, fecha você. Aqui. Aqui. Tá vendo o BRWalk? Aqui já é uma versão que eu enxuguei ele, tá? Eu gerei os textos, cada texto numa linha com todas as palavras dele. Mesmo assim, são 17 gigas. É bastante coisa. Aí, eu criei uma outra versão dele apenas com os substantivos. Quer ver? Vamos ver o conteúdo desses textos. 17 gigas de dados. Se você tentar clicar 2 vezes num arquivo desse na sua máquina, vai travar. A não ser, óbvio, que você seja rico e tenha uma máquina melhor que a minha. Mas, se você tiver Linux, você pode dar um tail ou um head e você vai conseguir visualizar um pedaço. Se você não tiver, tentar abrir com um Notepad++, um Sublime, qualquer coisa, você vai sofrer. Uma forma de visualizar isso é usando o nosso super Python aqui no Colab. Então, vamos googlar de novo lá. Open File Python. Python direto. Python Open File. Só pegar o comandinho. Ó, se você der... Olha que interessante esse aqui. Você abre um arquivo e dá manda printar, manda imprimir na tela os primeiros N bytes, N letras dele. Agora a gente já sabe que temos o Google Drive compartilhado, então é só copiar esse início aqui. E pegar um nome lá que é o, por exemplo, All Texts. Eu vou conseguir copiar isso aqui? Ou você é preguiçoso? Vou digitar, vai. Deve ter uma propriedade em algum lugar, detalhes. A preguiça é a mãe de todas as invenções. Copiei, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu estou abrindo ele por somente leitura, tá? Esse R é dizendo para o Python que eu vou abrir ele só para leitura, read. E aqui eu vou mandar ele imprimir os primeiros 10.000. Vamos ver se vai. Viram a velocidade? Para abrir 17 gigas e imprimir o início, a gente consegue ver o conteúdo daquele arquivo em si, ou desse corpus, desse dataset. Tá? Ele tem aqui um ID único, tem um ID de cada texto criado por eles lá. O BRWalk, eu não falei muito dele, já que eu comecei a falar. Ele foi criado lá pela URGS. Eu descobri que eles falam URGS sem o F. Demorei muito para descobrir isso. E baseado nesse padrão internacional, né, que já faziam de buscar os textos da internet,
ele tem 3,5 milhões de documentos e 2,6 bilhões de tokens. E types são as palavras, tá? Types seriam palavras e tokens seriam com acentuação ou com pontuação. Okay? Esse é o BR Walk. Tem a citação dele aqui também, quando vocês precisarem utilizar. Então tá. Tem esses textos gigantes. Notaram que tem bastante coisa poluída aqui também. Uma coisa que eu fiz para facilitar... Bom, primeiro, eu rodei o NLPnet nele inteiro, que está nesse outro aqui. Eu vou compartilhar essa pasta com vocês também. Só lembrem-se de, se usarem o BRWalk, tem que citar lá a origem, beleza? Esse aqui já é uma versão que eu mexi nela, mas citem a origem. Então, eu vou abrir esse que eu anotei automaticamente com o NLPnet. Vou imprimir os mesmos primeiros 10 mil. Nota, para cada palavra lá tem a sua classezinha agora. E assim, óbvio, eu fiz um monte de erro aqui, por exemplo. Eu poderia ter feito um pré-processamento e jogado tudo para minúsculas antes de passar para o NLPnet, talvez ele acertasse mais. Que a gente sabe que espuma marrom não é nome próprio. Ele erra, tá? Ele achou que é nome próprio porque está em maiúscula. Vou pegar uns 300 mil aqui. Não, 30 mil. Mas dá para ver que ele acerta bastante também. Para que eu fiz isso? Depois dessa parte de anotar, eu gerei um corpus bem menorzinho, que é esse com substantivos. Então, texts nouns. Note que, ainda que eu tenha jogado fora muita informação importante, a gente ainda consegue mais ou menos saber do que está falando cada texto, somente com os substantivos. Para o efeito do que eu estava pretendendo, que era criar um agrupamento dentro do BRWalk baseado nos temas, isso aqui foi suficiente. E reduziu o meu processamento muito, de 17 GB para 5 GB. Tá? Isso é só para mostrar para vocês uma possível utilização disso. Óbvio que tem milhões de outras. Tá, pausa para as dúvidas de novo, vamos ver. Parece que tem bastante coisa agora. A apresentação parou? Vixe, parou mesmo? Não. Espero que tenha sido só para parte das pessoas. Notebook no Colab. Dividir em sílabas. A gente tem ferramentas que fazem a divisão de sílabas, tá? Tem uma chamada CC, se não me engano, do Nilk, mas não é o NLPnet que faz. Eu fico te devendo. Qualquer coisa me manda um e-mail que eu te passo o caminho dessa ferramenta certinha. Mas aí é uma ferramenta específica para dividir em sílabas, tá? Tem umas regras diferentes. Isso foi para Débora. Eu vi que a Franciele já tinha respondido. Mal. Franciele... mas a Franciele falou que não sabia. Eu sei. Algoritmo de stemming para raiz. Um segmentador silábico para português. Pergunta para o Sidney. É isso aí. Temos sim a gente tem uma ferramenta chamada Cometric Sport. Essa ferramenta, algumas das métricas dela, precisa saber a quantidade de sílabas da palavra. Então, dentro ele usa uma ferramenta que transforma em sílabas que tem o nome de CC, se eu estou certo. Mas eu dou uma conferida e passo depois, tá? Aí, eu deveria ter lido tudo primeiro, aí o professor Tiago já passou aqui o link.
Deixa eu ver se é essa, não, LX Center. É uma ferramenta aqui. E para português também? Vamos ver. A rapadura. É outra, Sidney. É uma que tem interface online famosa. Essa eu não Pode conhecia. testar. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Que legal, gostei dessa. Anticonstitucionalissimamente. Olha, tem meu respeito. Pronto, resolvido. Já aprendemos mais um aqui. É possível utilizar processamento distribuído em Spark no Google Colab? Que eu saiba não, tá? Que eu saiba, você teria que criar um cluster com Spark, aí seria dentro do Google Cloud, não do Google Colab. Mas se você... eu acho que se você tiver o seu cluster do Spark já rodando, já funcionando, você consegue conectar nele pelo Google Colab e trazer as informações para utilizar. Isso, com certeza, é possível, porque aí é Python normal, entendeu? Assim como você conectaria no Spark pelo Python, você conecta no Spark pelo Python do Colab. Beleza, Jairo? Fernanda, manter apenas os substantivos não corre risco de mudar as palavras? Retirar o que não pode mudar o sentido da frase? Totalmente arriscado. A gente sempre está lidando aqui com o trade-off, né? A gente abre mão de algumas coisas em troca de outras. E a gente corre muitos, muitos, muitos riscos. O que a gente faz é fazer o teste e ver no final se melhorou ou não. Tem muita, muita caixa preta. Óbvio que idealmente é considerar tudo. Assim, antes a gente tinha umas técnicas que era jogar fora o que não era as stop words. A gente jogava fora as stop words, que seriam artigos, preposições. E aí chegou-se à conclusão mais recente que elas são muito importantes. A gente não pode jogar elas fora. Então, a maioria dos algoritmos mais recentes considera o texto total, inteiro. Não sei se vocês acompanham os... Isso tudo que eu vou falar é assim, é meio machine learning clássica, tá? Agora, com deep learning e mais recentemente com os modelos de língua, com transformers, a área de PLN deu uma alterada significativa. Então, hoje em dia, a gente já pega modelos pré-treinados, sei lá, um BERT da vida, um GP3. Aliás, já entrando no GP3, deixa eu passar um link bom para vocês, que é um artigo que foi escrito pelo GP3 e publicado na revista, no The Guardian, num jornal. Leiam depois, que é bem interessante. Deixa eu colocar no chat. O GPT-3 é um modelo de língua que foi para treinar ele, eles treinaram ele na internet praticamente inteira. Estima-se que eles gastaram 4 milhões de dólares só em processamento para treinar ele. E ficou assim um modelo absurdamente grande, né? E que acerta muito e consegue fazer umas coisas bem loucas, como, por exemplo, escrever um artigo que você olha e fala, uou, isso foi um algoritmo que escreveu? Não foi um humano mesmo? Eles deram uma roubadinha nesse artigo que eu passei aí, que eles pediram para ele escrever 8 artigos e escolheram as melhores partes. Mas mesmo assim é de se admirar. Então, esses modelos mais recentes, eles não jogam nada fora, tá? Isso que eu fiz aqui de jogar metade das informações fora foi para uma tarefa específica que eu precisava fazer e que isso resolvia. Eu só precisava agrupar usando o TF-DF, que é ver quais termos que aparecem em documentos semelhantes. Por exemplo,
A área médica tende a aparecer médico, enfermeira, que mais? Sei lá, futebol, bola, gol. Então, para esse efeito, porque eu precisava, que era só gerar um agrupamento grosso, a grosso modo, do corpus, baseado em tópicos, somente os substantivos resolveram para mim, tá? Aí é aquela questão. Você tem que escolher e tem que decidir quando você vai usar um deep learning e quando você vai usar uma machine learning clássica. Eu costumo falar assim, se você pode resolver com um if, você não precisa usar nem machine learning, certo? E se você pode usar com machine learning clássica, você não precisa usar um deep learning, não precisa usar um modelo desses novos. Usá-los vai funcionar? Eu diria que na maioria das vezes sim, mas você vai trazer uma camada de complexidade que talvez você não consiga explicar. E aí outro objetivo legal, pelo menos para fazer um doutorado ou para fazer um mestrado, é que você quer entender o mínimo, vai. Não precisa entender tudo, mas você quer entender o mínimo e explicar o que está acontecendo. Então, por isso eu acho tão legal assim estudar esse machine learning clássico. E sabendo dele também vai te ajudar a entender melhor como funcionam os modelos mais recentes. Tá ok, Fernanda? Não sei se eu viajei mais do que deveria, se eu respondi a sua pergunta ou não. Acho que eu só enrolei, né? Mas tudo bem. Mais perguntas? São 15h40. Temos ainda mais 20 minutos aí. O que eu tinha de passar de conteúdo hoje era só isso. Aí eu vou passar o vídeo quando terminar de gravar, ele aparece para mim, eu passo para vocês podem rever. Vou compartilhar aquela pasta lá. Aí a minha sugestão é que vocês tentem rodar isso também, tá? Você viu que não precisa de nada, só precisa de um computador com acesso à internet. No Colab funciona. Aí você muda o nomezinho aqui em cima, coloca aula 1, PLN Python. Dá um Enter, ele já vai gravar, está salvando aqui, e ele grava dentro do seu Google Drive, na raiz aqui, ó, Colab Notebooks. Ele já vai ficar gravado aqui. Tá? Leandro, tem presença sim, você precisa mandar um nome aí. Só... Dá para pegar pelo seu nome, só digita seu nome completo como se você estivesse assinando e a gente vai pegar. Apresentação por e-mail e aula gravada. Sim. Eu tenho os e-mails que vocês usaram para a inscrição, tá? Como são vários, tem 70 lá, eu vou mandar neles. Nayara, desculpa, Nabiara, né? Eu vou anotar seu e-mail aqui. Se for diferente. Leandro foi, Jário foi. Não sei. Eu acho que vai ser manualmente, vai ser mais fácil. Bem que a gente poderia criar um algoritmo para processar a lista de presença, hein? Colocar uma marcaçãozinha antes. Não sei se é isso. Professor Thiago, você quer complementar mais alguma coisa? Acho que é isso, Sidney. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra por hoje e continua semana que vem. Tá? Nesse mesmo bate-horário. Então é isso, pessoal. Alguém quer colocar mais alguma última pergunta para o Sidney? Valeu a dica do Adão, vou procurar. Então a gente aguarda vocês quarta que vem, às 2h. Se o Sidney puder mandar o lembrete de novo para os e-mails cadastrados, Sidney, só para a gente garantir, né, que vai estar todo mundo recebendo. Legal. Então, obrigado, Sidney, foi excelente. Obrigado, Franciele, pelo meio de campo aí no chat.
Voltamos daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas. Uma. Desculpa, daqui 2 semanas. Já estou adiando aí. Não, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Obrigado mesmo, hein?